Por favor, abram comigo as Bíblias lá em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 14. Amém? Marcos 16, a partir do verso 14. Fala sobre a ressurreição de Jesus e sobre a última aparição dele aos discípulos lá no Evangelho de Marcos. Todo mundo já achou? Amém? Glória a Jesus. Diz assim, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Amém. Esse texto fala da última aparição de Jesus. Jesus, logo após ter aparecido para os discípulos essa última vez, para os 11 que estavam reunidos, ele fala algumas coisas que eu creio que choca um pouco os discípulos, porque os discípulos viram através das mãos de Jesus ele fazer tantas coisas, e quando Jesus ressuscita, eles já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, o filho da viúva de Naim, haviam visto Jesus levantar pessoas que eram paralíticas, o homem lá do tanque de Betesda, tinham visto Jesus fazer tantas coisas. E quando eles ouviram que o próprio Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que Jesus havia acontecido aquilo com ele. E Jesus, então, ele lança na face dos discípulos a sua incredulidade. Ele fala: olha, poxa vida, vocês me viram fazer tantas coisas, e quando chegaram na hora de vocês acreditarem na coisa mais importante, que foi a minha ressurreição, vocês não acreditaram. Por que será que vocês não acreditaram nisso? O que aconteceu que vocês não acreditaram que eu ressuscitei? Por que isso? Provavelmente, o próprio Jesus aqui, ele já fala, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração. Muitas vezes, o motivo de nós não vivermos uma vida plena em Deus, em Cristo, acreditando e confiando no Senhor, é primeiro a nossa incredulidade e segundo, a dureza do nosso coração, em não permitir que o Senhor entre em algumas áreas da nossa vida, que o Senhor faça algumas coisas através de nós e em nós. Do mesmo jeito que eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado através da incredulidade e da dureza do coração deles, no caso, muitas vezes nós vivemos uma vida cristã não tão plena e não tão perfeita. Às vezes Jesus deixa de ressuscitar em nossas vidas porque nós não acreditamos, porque o nosso coração se mantém duro, porque o nosso coração se mantém aquele coração de pedra, pela dureza do nosso coração. Só que Jesus, Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele nos convoca para que o nosso coração seja quebrantado, para que a nossa vida seja moldada, para que o nosso caráter seja transformado, para que nós tenhamos a nossa vida restabelecida e literalmente ressuscitada através do poder que há no nome de Jesus. E é para isso que serve o discipulado. O discipulado não tem nenhum outro objetivo a não ser fazer com que nós
nascemos de novo, fazer com que a gente nasça de novo, fazer com que o velho homem morra e o novo homem passe a existir. Assim como aqueles homens não acreditaram que Jesus havia ressuscitado, muitas vezes nós não acreditamos que podemos nascer de novo. Muitas vezes nós acreditamos que há certos pontos em nossa vida, que há certas coisas que não podem mudar. E a gente se engana nisso. A gente se engana. Porque o nosso coração é duro. Nosso coração é um coração de pedra. Mas Jesus, Ele quer nos ensinar, a partir de hoje, Ele vai começar a nos ensinar, através do Seu Espírito Santo, que todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, nossa família, o nosso culto, a nossa igreja, o nosso ministério, partes de fora e também as partes de dentro, o nosso pensamento, as nossas vontades, as nossas ideologias, o nosso raciocínio, a nossa mentalidade. Jesus vai nos mostrar que tudo isso pode morrer e nascer de novo. Tudo isso pode ressuscitar. Assim como Jesus foi crucificado na cruz e entregou o seu Espírito a Deus, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, a partir do discipulado nós aprendemos que a nossa vida também pode ser crucificada, morta, ser enterrada e ressuscitar novamente como Cristo. Isso muitas vezes não acontece pela dureza do nosso coração, porque nós não permitimos, porque nós é mais ou menos como se fosse assim, o nosso coração é como se o nosso coração fosse dividido em vários cômodos. E aí tem uns cômodos que é como na nossa casa, né? Tem um cômodo da sala que está sempre arrumado, né? Sempre bonitinho para a gente poder entrar, receber outras pessoas. Só que tem outros cômodos que são meio bagunçados, sempre tem aquele quartinho da bagunça, né? Você coloca aquelas coisas que você não quer mais, aquelas coisas velhas, que você coloca lá e deixa no quartinho da bagunça, e você não quer que as pessoas entrem no quartinho da bagunça para ver a sua bagunça. Você não quer que isso aconteça, porque senão elas vão ver o quanto você é bagunçado. E isso às vezes acontece na nossa vida. O nosso coração, a gente divide ele em cômodos, muitas vezes, e permite que Jesus entre na casa, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei na sua casa, e ele ceará comigo, e eu cearei com ele. Glória a Deus, maravilha. Jesus entra na sala, entra na copa, entra na cozinha, mas tem um cômodo lá no fundo, que às vezes você não permite que Jesus vá até lá. Jesus fica só na sala e só na cozinha, mas tem aquele cômodozinho, o cômodo da bagunça, aquele cômodozinho lá no fundo. Você não permite que, às vezes, você nem fala desse cômodo para Jesus. Você nem fala que isso existe. Às vezes tem um probleminha, tem alguma coisa lá no fundo da sua alma, lá no fundo do seu coração. Você tem tanta vergonha disso. Às vezes você tem vergonha, você tem medo. E você não quer falar para Jesus. Na verdade, você não quer falar isso para ninguém. Não quer falar para ninguém. Só que através do discipulado, a gente entende que tanto esse cômodo bagunçado, esse cômodo que está largado, que é o cômodozinho da bagunça, às vezes nesse cômodo tem uma experiência que você viveu ruim, às vezes nesse cômodo tem alguma coisa que te falaram e você guardou, e isso te magoou, te machucou, aí você coloca lá no cômodo. Às vezes nesse cômodo tem uma coisa que você viu e você ficou traumatizado por causa daquilo, e aí você guarda isso e coloca lá no cômodo. Às vezes tem alguma experiência que você viveu, alguma coisa que fizeram para você, alguma coisa que te magoou. Às vezes você apanhou da vida, às vezes você sofreu um relacionamento, às vezes você se sentiu abandonado por Deus, às vezes você foi traído, você foi humilhado, e você pega essas coisas e coloca lá no cômodozinho do fundo. E você não conta isso para ninguém. Você não fala isso para ninguém. Está lá no cômodozinho da bagunça, lá no fundo do coração. Só que através do discipulado, a gente aprende que Jesus, Ele quer entrar lá no cômodozinho da bagunça e arrumar aquilo que está bagunçado. Jesus quer colocar no lugar essas coisas que já não fazem mais sentido, essas coisas que te magoam, que te entristecem, essas coisas que te feriram. Jesus quer curar, Jesus quer mudar, Jesus quer transformar a nossa vida. E para isso,
a gente precisa abrir o nosso coração. Quando a gente abre o nosso coração, quando o nosso coração dura igual pedra, quando a gente abre ele e permite que o Senhor molde o nosso coração, a nossa vida é transformada. E aí, a gente pode fazer igual aqueles discípulos fizeram. A gente recebe uma ordem de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos e falou assim: olha, eu estou aqui, estão vendo? Ressuscitei. Eu estou aqui no meio de vocês. Agora, eu quero conhecer esse quartinho, essa bagunça, essa coisinha que vocês guardaram. Jesus quer conhecer. O discipulado nos ensina isso. O discipulado nos mostra exatamente isso. E quando a gente permite que Jesus vá lá naquele cômodo, lá naquele canto, quando Jesus visite essa nossa memória, que nos traz tanta dor e sofrimento, Jesus fala assim: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando isso acontece, nós recebemos uma ordenança de Deus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que Deus trabalhe em nossa vida, nós recebemos uma ordem de Deus. A gente passa então a ser porta-vozes, ou seja, nós vamos anunciar, nós vamos ser ministros, nós vamos ser anunciadores da boa nova. Que boa nova é essa? Que Jesus pode fazer com outros aquilo que Ele fez com você. Que Jesus pode salvar a vida daquele que está perdido, porque Ele salvou a sua. Que Jesus pode curar aquele que está enfermo, porque Ele curou você. Que Jesus pode libertar aquele que está cativo dos vícios, das drogas, da prostituição, do mundo, aquele que é escravo da beleza, de si próprio. Ele é escravo daquilo que os outros acham dele, ele é escravo daquilo que os outros falam dele. Agora, você pode ser um porta-voz, você pode ir e anunciar a boa nova. Que boa nova é essa? Que Jesus pode libertar ele. Glória a Deus. Que Jesus pode salvar a vida dele, que Jesus pode transformar ele. Quando nós somos discipulados, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, Jesus ele entra na nossa vida, ele muda a nossa história, ele renova a nossa casa, ele reforma os cômodos que estão entulhados, que estão quebrados, e a nossa casa, o nosso ser, o nosso eu, passa a ser então um porta-voz das bênçãos que Deus tem. Mas a gente só pode anunciar, a gente só pode falar de algo que a gente conhece, que a gente vive, que a gente experimenta. Não adianta nada eu vir aqui trazer essa mensagem maravilhosa e inúmeras outras, vir aquele pregador fantástico, pregar aquela coisa maravilhosa, se quando ele chega na casa dele, se quando ele chega lá no fundo do coração dele, ele tem esse quarto ainda todo destruído, ele tem essas mágoas, ele tem esses rancores, ele tem esses traumas, ele tem todo esse sofrimento. Não adianta nada, é uma mensagem superficial. Se a mensagem do Evangelho não atinge a vida dele, como que pode atingir a vida das outras pessoas? Isso não acontece. Então nós que somos cristãos, nós que acreditamos, entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos chamados a abrir o nosso coração para Deus e permitir que Ele transforme a nossa vida, permitir que Deus haja, trabalhe, transforme, mude, cure o nosso coração, a nossa vida. Aquele que era incrédulo passa então a ter fé. Aquele que tinha um coração duro passa a ter um coração quebrantado. Aquele que não acreditava que Jesus podia fazer, vive aquilo que Jesus faz e passa a acreditar que Jesus tem o poder de fazer as coisas. E aí, quando isso acontece, quando essa transformação toda ocorre, nós estamos capacitados para ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E quando a gente faz isso, quando isso acontece, alguns passos são seguidos, porque pessoas acreditam. A gente está vivendo, o cara vai olhar para você assim: caramba, o Daniel, há um tempo atrás ele estava lá em tal lugar, estava lá fazendo tal coisa, o pastor Rubens fazia isso, fazia aquilo, o pastor Rubens era uma pessoa que agia dessa forma. Agora o pastor Rubens não está agindo mais, agora o Daniel não está mais naquele lugar, agora o Carlinhos é uma pessoa diferente. O Carlinhos, ao invés de no trânsito xingar, o Carlinhos agora baixa a cabeça e fala: nossa, Deus abençoe sua vida, e vai embora. Agora não há mais contenda, não há mais aquela coisa terrível, e as pessoas passam a reparar isso, e elas veem e acreditam, porque elas veem em você
o retrato daquilo que Jesus pode fazer. Elas veem na sua vida o espelho daquilo que Cristo é. Então, eles passam a crer. E aqueles que creem são batizados e são salvos. O que é ser batizado? Ser batizado é ser inserido em um novo corpo. Ser batizado é óbvio que o fato, o ato de você ser batizado é você descer as águas, o velho homem morrer e o novo homem nascer de novo. É isso que Jesus fala. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado, ele receberá a salvação. Então, se você acredita nessa mensagem e você vive essa mensagem, ou seja, você é batizado, o velho homem morre e o novo homem nasce, você passa então a não só viver isso tudo que Jesus tem para a sua vida, as transformações, o renovo, as reformas que Deus pode fazer na sua vida, você passa a viver isso e você passa a ser um propagador disso, e o ciclo todo se repete. Aí você tem o pastor Daniel, ele alcança o vizinho, e aí o vizinho vai alcançar o irmão, e aí o irmão do vizinho vai alcançar o seu primo, e o primo do irmão do vizinho vai ganhar a família, e os filhos do irmão, do primo, do vizinho vão transformar uma cidade, porque eles vão ser prefeitos daqui a 40 anos, e aí eles vão implantar uma lei onde os evangélicos poderão fazer um culto, e esse culto na praça vai ganhar inúmeras pessoas para Jesus, e é um ciclo vicioso que se repete, é um ciclo vicioso no bom sentido, óbvio, porque pessoas estão alcançando a salvação, pessoas estão crendo, pessoas estão sendo transformadas, e o mundo continua a sua evolução, e Jesus continua salvando, continua trabalhando, continua batizando, continua renovando e salvando vidas. E a gente continua, e esses sinais seguirão aos que creem. Aqui a gente tem uma lista de sinais que seguirão as pessoas que creem. Nós já falamos, todo o mal, ou seja, os demônios serão expulsos, o mal vai sair, os vícios, a droga, aquela coisa toda vai sair, os demônios serão expulsos, falarão novas línguas. Isso aqui é tanto um sinal de ser batizado com o Espírito Santo, quando você literalmente fala uma nova língua. Às vezes você, aqui como presbítero, como pastor, os irmãos, às vezes você conhece o seu vizinho e você fala a língua do vizinho, e aí você ganha o vizinho para Jesus. Por quê? Porque você passa a ser um porta-voz. Falarão novas línguas. O que tem na sua língua? As boas novas. E essa boa nova, ela é uma língua que você fala que o mundo estranha, o mundo desconhece. Só que para muitos, essa nova língua é uma língua de salvação, é uma língua de transformação, de renovação. Pegarão nas serpentes, o diabo vai ter que aguentar a gente, porque a gente vai pegar o rabo dele, vai balançar, vai tacar ele longe, pelo poder que há no nome de Jesus. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse renovo de vida, essa transformação, o poder atuante do Espírito Santo, o poder salvador do Espírito Santo, o poder transformador do nome de Jesus. E aí, quando tudo isso acontece, as pessoas poderão acreditar, através da nossa vida, através do nosso testemunho, nesse Senhor aqui. Que o texto, o Evangelho segundo Marcos, termina com esse texto. As pessoas podem acreditar no Senhor, que foi recebido no céu e está assentado à direita de Deus. Nesse Senhor, as pessoas poderão acreditar e depositar a sua fé. Elas poderão acreditar em Jesus. Elas poderão acreditar que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Ele tem poder para nos transformar, para nos mudar, para fazer de nós pessoas segundo o seu caráter, segundo a sua imagem. Para isso que serve o discipulado. Para que nós sejamos agentes transformadores do mundo em que vivemos. Para que a gente possa ser transformado e poder então transformar. Para que aquele nosso cômodozinho desgraçado, desculpa a expressão, que guarda tanta coisa, seja limpo, seja varrido, seja pintado, seja colocado um piso novo, bonito nele, as janelas bacanas, para que a gente possa ali naquele cômodo fazer um culto ao Senhor. Para que aquele cômodo seja um motivo
Aquele cômodo que antes era um motivo de desgraça, de dor, de sofrimento, passe a ser um motivo de adoração. Olha, eu vivi tal coisa no meu passado, eu vivi tal situação, eu passei por tal experiência, mas a partir dessa experiência, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou o meu caráter, o Senhor me transformou, e por isso eu tenho motivos para adorá-lo, para glorificá-lo. A partir disso, o Senhor transforma não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Para isso que serve o discipulado. O discipulado não tem outra razão. É óbvio que a gente vai estudar muita coisa a mais sobre o discipulado. A gente vai ver os passos para que a gente seja discipulado, o que é, para quê, quando, onde. Nós vamos mergulhar nesse mar, nessa infinitude de transformação. Se você conhece alguém que quer ser transformado, se você conhece alguém que quer ter a vida mudada, seja em qual sentido que for, seja em qual área que for, convide ela para vir para cá. Se você quer ter a sua própria vida transformada, ouça essa palavra. Não é escuta o Rafael, não. Porque eu sou só um canal. Eu só coloco a minha vida à disposição. Mas ouça o Espírito Santo de Deus falando. Ouça o que Deus tem para te ensinar através da Bíblia. Se eu por acaso estiver ensinando alguma coisa que não seja da Bíblia, os irmãos estão abertos a poder fazer alguma correção. Rafael, você falou que lá, mas isso aqui, você falou lá que Jesus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia fala que que Deus se arrependeu de ungir Saul como rei. E aí, como é que funciona? Traz para mim a dúvida que a gente vai esclarecer, a gente vai falar. Nós vamos discorrer sobre o assunto e Deus vai aperfeiçoar tanto o seu caráter quanto o meu. Deus vai aperfeiçoar o seu conhecimento quanto o meu conhecimento. Então, o Senhor me trouxe esse texto aqui, para falar a verdade, eu nem ia trazer essa introdução, mas eu cheguei ali, o Senhor falou, abre lá e tal, eu abri aqui, e o Senhor falou comigo profundamente nesse texto, e eu espero que tenha falado com os irmãos também, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas o discipulado, vamos entrar agora um pouquinho mais mesmo na parte do discipulado em si. Hoje vai ser só uma pequena introdução, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E o discipulado, ele tem algumas características que são importantíssimas a gente entender para que a gente possa receber essa transformação. O discipulado, o que ele traz para a gente? Ele traz algumas noções básicas de por que eu faço tal coisa, ou por que eu tenho que ser crente, por que eu tenho que mudar a minha mente, por que eu tenho que mudar o meu pensamento, por que isso? Para que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo da minha mudança? Para que eu vou mudar? Eu não posso continuar a mesma pessoa. Isso é muito mais confortável para mim, continuar fazendo as mesmas coisas. Mas é necessário que haja uma mudança. Para que eu vou mudar? Aonde nós estamos hoje? Você está onde? Como você se vê como cristão? Como você se vê como crente? Como discípulo de Cristo? E aonde você quer chegar como discípulo de Cristo? Você hoje está aqui na igreja ouvindo essa palavra, amanhã você quer estar em outra igreja, ou nessa mesma igreja, ou num grupo lá na sua casa, ou na casa do seu vizinho, de um amigo, ensinando desse jeito aqui, discipulando outros, transformando a vida de outros. Você quer isso? O discipulado vai te ensinar o caminho para você chegar lá. Para onde nós queremos ir? São questões básicas do discipulado. São questões que fazem com que o discipulado funcione. São palavras que norteiam ele. O discipulado, ele faz parte integral, ele integra, ele constitui a missão da igreja. Qual foi a missão? Qual é a missão da igreja básica? Anunciar o evangelho, anunciar o reino, pregar as boas novas do reino de Deus. A missão da igreja, ela acontece tanto na horizontal, certo? Quanto na vertical. Primeiro, ela acontece na vertical. Deus, na sua grandeza e no seu poder, ele lá em João capítulo 1 a gente vê que Deus, no princípio era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, era a luz do mundo. Lá em João 3 a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Começa com Deus.
Deus, Ele nos ama. Deus ama você, Deus ama cada um de nós. Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. Então, o primeiro passo do discipulado é aceitar o amor de Deus na sua vida e acreditar no amor de Deus na sua vida, porque Deus amou você. Jesus te ama. E se você não acreditar nessa palavra, tudo isso aqui é em vão. Isso tudo aqui não adianta de nada, né? Como Paulo fala, se não fosse o amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu seria como o metal que sou e como o sino que tinha. Não tem valor nenhum tudo isso aqui, se não for o amor. Então, mas Rafael, que amor você está falando? Estou falando do amor de Deus, o amor que tudo perdoa, o amor que tudo... é aquele amor pleno. Se a gente acreditar, primeiramente, no amor de Deus, nós então somos capazes de amar o nosso próximo. Nós somos capazes de amar o nosso irmão como a nós mesmos. Só que se a gente duvidar do amor de Deus, Deus me ama, mas Ele não me ama tanto. Deus me ama, mas Ele não curou a minha enfermidade. Deus me ama, mas Ele não me livrou dessa provação. Deus me ama, mas permitiu que acontecesse isso na minha vida. É a partir do discipulado, é a partir de conhecer a Cristo, que você vai entender que o amor de Deus, Ele vai muito além daquilo que você viveu, daquilo que você vive, das experiências ruins que você teve. Deus te ama, Jesus te ama, e é exatamente por isso que Ele permitiu que você vivesse tudo isso que você viveu. Ele quer mostrar o seu amor por você, fazendo com que essa coisa ruim que você viveu, essa situação desgraçada que você viveu, se torne vida. Ele quer que esse lamaçal, toda essa podridão que você viveu, Ele te ama tanto, Jesus te ama tanto, que Ele vai pegar tudo isso que você viveu, toda essa podridão, e vai fazer isso ter vida. Ele vai fazer com que isso seja algo que vai lhe trazer vida para outras pessoas. Ele vai fazer com que tudo isso seja algo que vai transformar e renovar a vida de outras pessoas e a sua própria vida. Quando você entender que isso não passa de algo que Deus permitiu que você vivesse, você vai aprender a amar Ele, assim como Ele te ama. E é aí que a missão da igreja, através do discipulado, se completa verticalmente. Você entendendo o amor de Deus, você passa então a amar a Deus. Amando a Deus e aceitando o amor de Deus para a sua vida, a missão, ela entra então num patamar horizontal. Ou seja, você vai expressar o amor de Deus na sua vida para o seu irmão. E você vai ensinar ele esse amor. Você vai passar a falar de todo mundo. Você vai falar para todo mundo desse amor que você conheceu. E você vai ser uma pessoa diferente. As pessoas vão olhar para você. Nossa, esse cara falando desse Jesus aí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse cara falando dele. Nossa, Deus do céu, só sabe falar de Jesus de igreja agora. Mas não tem como você não falar, porque você vive isso. Então você descobriu que há um amor tão grande, um amor tão imenso, e você não quer mais deixar isso de lado. E isso é uma coisa que não tem tempo, isso é eterno. A partir do momento que você conhece esse amor, não tem como você se separar dele mais. Você está vivendo hoje esse amor, você vai viver daqui a 50 anos. Você vai viver esse amor quando você partir para a glória. E quando você partir para a glória, aquilo que você vê hoje, só meio esfumaçado, você vai ver como é verdadeiramente esse amor. Você vai entender que Deus te ama além de todas as coisas, porque Ele quer passar a eternidade com você. E todo mundo está envolvido nisso. Eu estou envolvido, você está envolvido, você é chamado. E a partir do momento que você passa a entender isso e a demonstrar para as outras pessoas, você começa a envolver eles nesse amor. As suas atitudes, o seu comportamento vai mostrar para todo mundo que você é alvo do amor de Deus. E as pessoas vão passar a entender que se elas forem alvos do seu amor, elas também serão alvos do amor de Deus, porque você simplesmente reflete o amor de Deus. Então, você existe. Você é amado por Deus. Jesus te ama. Então, isso significa que você também é chamado.
Você é chamado para mostrar e para disseminar o amor de Deus. Você é chamado para isso. Só que esse amor, se ele ficar só na superficialidade, ele não vai te levar a lugar nenhum. Você vai viver a sua vida eternamente, você vai para o céu, vai para a glória, aleluia. Só que você vai viver simplesmente um amor superficial. Você não vai viver um amor que transforma, você não vai viver um amor que muda a vida, um amor que cura, um amor que liberta, um amor que salva. Jesus vai ficar o tempo todo na sua cozinha, jantando com você. Ele não vai fazer uma reforma na sua casa. Ele não vai limpar aquele cômodo que está bagunçado. Ele vai lá na sua casa, vai jantar com você, você vai rir, vai se alegrar, vai chorar, aquela coisa toda maravilha. Só que você vai ficar da cozinha para cá. E o resto? Por isso que o discipulado é importante, para que não haja a superficialidade do amor de Deus, mas para que o amor de Deus ele seja provado, seja experimentado em todas as áreas da nossa vida. E a gente vai aprender isso aqui, através do discipulado, através daquilo que Jesus quer nos ensinar, através daquilo que Ele vai nos ensinar, através da Sua palavra, através da Bíblia, através do Espírito Santo. Irmãos, eu espero que Deus Ele possa tocar no nosso coração, para que a gente venha todas as vezes discipulado aprender um pouquinho mais de Deus. E se você acha que você pode ser transformado, não falte, venha. Eu estou gravando o áudio, eu estou gravando aqui, e isso está disponível para quem quiser, tá? Para quem quiser, se você acha assim, tem um vizinho meu, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, ele pode ouvir essa mensagem, ele pode querer também ser alcançado pelo amor de Deus. Fala comigo, o áudio está disponível, tá? Leve para outras pessoas também a mensagem do Evangelho. Se você acha que tem alguém que pode ser transformado, convide essa pessoa para vir para cá. Toda terça-feira a gente vai estar aqui para abençoar a vida de vocês e para que a gente seja transformado. Eu quero ser o primeiro a ser transformado. Só de pensar nisso aqui, que Jesus pode fazer na nossa vida, eu já me sinto assim, levado a querer conhecer mais e mais, a querer me aprofundar mais e mais. Que Deus possa criar esse sentimento também no nosso coração. Conhece alguém que precisa estar aqui, que talvez queira estar aqui? Traga. Vamos, hoje a gente está com essa fileira aqui abençoada, tem bastante gente. Que nos próximos a gente possa ver toda essa igreja aqui cheia. E todo mundo conhecendo o amor de Deus. Todo mundo permitindo que Jesus passe da copa e da cozinha. Todo mundo sendo moldado por Jesus, sendo transformado pelo poder que há na palavra, pelo poder que há no Espírito Santo. Amém? Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. É o poder que há na palavra e no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa ir para casa e ficar com aquela sedezinha assim, um pouquinho de quero mais, para que o nosso coração possa ser transformado e a nossa vida mudada pelo poder de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.